Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de geografia. Hoje nós vamos, já começar com um assunto novo, como tem sido durante todas essas semanas, não é? Um assunto dividido em duas aulas, uma aula ao vivo e uma aula gravada. Lembrando que nas aulas ao vivo nós temos essa interação onde vocês podem tirar mais dúvidas do assunto. Mas se você por acaso perder a aula ao vivo, e na outra aula ao vivo você quiser perguntar qualquer coisa referente a um assunto que já passou, fique à vontade, tá bom? As aulas são justamente para isso, para que a gente discuta o assunto, aprenda, certo? Então vamos lá. Vamos usar o nosso livro de geografia. Se você não estiver com ele no momento, você pode pausar o vídeo e pegar o seu livro, se necessário. Vamos falar de um assunto que é sobre áreas urbana, rural e litorânea. Sobre essas paisagens que vocês estão vendo aí e as particularidades que tem aí nessas paisagens, nesses locais, aliás. Nós já até falamos um pouquinho sobre eles em outras aulas, outras coisas que nós fizemos, mas hoje vamos detalhar um pouquinho mais, tá bom? Vamos começar aí no livro de geografia, na página 90. Vamos fazer a leitura juntos, tá bom? Aí diz assim: a maioria do povo brasileiro mora nas áreas urbanas das cidades. Gente, observa que tem uma diferença de cores aí nesse mapa. Tem uma legenda aqui embaixo que eu vou aumentar um pouquinho para você. Aí ele está mostrando a quantidade de pessoas aí nos locais. No caso está dizendo, olha, habitantes por quilômetro quadrado. Nas partes que são de um amarelo mais claro, tem uma quantidade menor de pessoas. À medida que essa cor aí vai aumentando, está indicando que tem mais pessoas aí nessas áreas. Observem, gente, e do verde claro, que tem uma quantidade muito maior, até o verde escuro, essas bolinhas aí que são o verde mais escuro, tem muito mais pessoas morando nesses locais. E aí diz assim: as grandes cidades são chamadas metrópoles. Elas possuem grandes populações e oferecem variados tipos de serviço aos seus moradores e as cidades vizinhas, além de possuírem muitas indústrias que fabricam produtos em grande quantidade. Então, inclusive, são nessas áreas onde tem mais indústrias que se concentram mais pessoas, inclusive, por causa, inclusive, da oferta de emprego. Vamos ver um pouquinho mais nas páginas que seguem esse assunto, tá bom? Então vamos lá agora para a página 91, temos outro mapa do Brasil, já mostrando outros detalhes. Aí diz assim: outra parte da população vive nas áreas rurais. Nesses espaços encontramos muitos terrenos ocupados por plantações, gado, florestas. Gado, pessoal, é a criação de animais como o boi, são esses tipos de animais que são criados. E aí são criados, no caso, não são como animais de estimação, são criações de animais para o comércio. E diz assim: a agricultura e a pecuária são suas principais atividades econômicas. Gente, a agricultura é a atividade que o agricultor, ele é o profissional dessa atividade econômica, o agricultor e vários outros profissionais também, de cultivar a terra, de plantar, de cultivar essa planta, de colher. Ele vai comercializar toda a vegetação, as plantas que eles estão cultivando. A nossa alimentação depende muito dessa área, que é a área da agricultura. E também a área da pecuária, justamente a criação de animais, que vai servir para várias finalidades, dependendo de qual seja o animal, qual seja a espécie que está sendo criada. Não é criar os animais de estimação. No caso, são animais que são criados com essa finalidade, a finalidade comercial, tá bom? E aí diz assim, nesse mapa que vocês já estão vendo que tem outros tons, de cores, e que diz assim, na legenda: ocupação do município com atividade agropecuária. Agropecuária é o nome, a junção do nome agricultura com pecuária, fica agropecuária. Da cor bege, vocês percebam que no caso tem uma menor atividade de agropecuária, e nessas áreas que são escuras, são áreas que têm uma maior atividade de agropecuária no nosso país. Aí diz assim: além das áreas urbana e rural, há cidades que possuem área litorânea.
o nosso país possui uma extensa área de litoral, são diferentes tipos de litoral. Tem o litoral que é estuário e de recifes. Não é Recife, a capital de Pernambuco não, tá, gente? Faz parte vamos dizer que essa barreira que tem aí na segunda imagem. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso depois, tá bom? Mas vejam, pessoal, o que nós vimos até agora é que a maior quantidade de pessoas, elas se concentram nas grandes cidades, e também que nós vimos também que a atividade econômica de agricultura e pecuária, elas se concentram também, inclusive nas cidades, não é? Vejam aí que a região norte tem com essa cor mais bege, ela tem uma quantidade muito mais reduzida dessa atividade econômica que é a agropecuária, mas tem outras atividades econômicas que funcionam aí nesses locais. E também que nós vamos ver um pouquinho mais sobre as áreas litorâneas. Lembra que nós vimos já em outra aula que a nossa costa brasileira, não, ela é banhada pelo Oceano Atlântico, e todas as cidades que são nessa área, na costa brasileira, elas são chamadas de cidades litorâneas, não foi? Inclusive eu falei que Recife, Olinda, Paulista. Por que eu falo nessas três cidades principalmente? Porque são os locais em que nós residimos, não é? Muitos de vocês moram em Paulista, em Recife, em Olinda, assim como eu também, né? Tanto moro em Paulista como eu frequento muito Olinda e Recife, são cidades litorâneas. Vamos agora passar para a página seguinte, que é a página 92, não é isso? Vamos lá. Temos aí uma belíssima imagem de ilhas, de manguezais. E aí diz o seguinte: no litoral predominam a pesca, a exploração de recursos naturais e o turismo. Então, as cidades que são litorâneas, a atividade econômica principal dessas cidades são essas que são citadas aí. São a pesca, a exploração de recursos da natureza e o turismo, inclusive. Gente, em outras áreas, como nós vimos agora, se concentra muito a criação de animais, a agricultura, mas aí nas áreas que são de praia, vamos dizer assim, nessas áreas o turismo é muito maior. As pessoas que vêm para o nosso país, ou até em outros países também, né? Porque também tem praias, elas procuram esses locais para passar as férias, passar um feriado. E aí os locais aproveitam dessa questão, né? De mostrar as belezas e as coisas do lugar. E aí é onde tem o turismo, não é? Onde eles vão, no caso, mostrar o lugar, vender os produtos que tem através do turismo para os turistas, não é? O turismo vem justamente dessa palavra. Agora na página 93. Vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades da vida no espaço urbano e no espaço rural. Vemos algumas imagens aí, que inclusive vocês já devem ver aí, ou pessoalmente, ou num repórter, por exemplo. E aí diz assim: educação. Nos espaços rurais, muitas vezes o acesso à educação de qualidade é restrito ou inexistente devido às más gestões do governo ou por falta de recursos. Já nos espaços urbanos, o investimento da educação às vezes não atende a todo o público de forma satisfatória, devido aos problemas na administração das cidades e a quantidade de pessoas que é cada vez maior. Pessoal, não sei se vocês já estudaram, por exemplo, na disciplina de História, mas talvez na de Geografia vocês também vejam esse ano. Há muito tempo, há muitos anos atrás, a maior quantidade de pessoas elas se concentravam na área rural. Mas com o passar do tempo, isso realmente trocou. Foi o que depois vocês vão estudar um pouquinho mais, mas eu só vou explicar um pouquinho disso para vocês. Que foi até uma coisa chamada êxodo rural. As pessoas se deslocaram de áreas rurais e foram para as áreas de cidade. Por quê? O que elas estavam querendo? Justamente porque faltavam muitos recursos nas áreas rurais. Faltavam boas escolas, faltavam mais oportunidades de emprego, hospitais. Então as pessoas estavam buscando uma melhor qualidade de vida. Então as pessoas passaram a sair da área rural e se deslocar para as cidades. Por isso que aumentou tanto a quantidade de pessoas residindo nas áreas urbanas.
E aí nós vemos, né, uma imagem de um protesto. Educação, nossa escola, as pessoas estão protestando para uma educação de qualidade, para todos, aliás, porque infelizmente acontece dessa maneira. Nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades, mesmo todas as pessoas merecendo ter oportunidades que sejam iguais. Temos aí o transporte, sim, só mais uma coisa. E aí, nesse texto que acabamos de ver, está mostrando o seguinte, que nas áreas urbanas tem sim as dificuldades, né? Problemas na administração, uma quantidade de alunos cada vez maior, mas que nas áreas rurais isso ainda é muito mais difícil. Pronto, enfim, a outra parte, né, que é sobre o transporte. Nos espaços tanto rurais quanto urbanos, condições precárias de locomoção e transporte são um problema. Nas cidades, as pessoas enfrentam grandes congestionamentos, transportes públicos de qualidade inferior e trânsito desorganizado. Já nos espaços rurais, às vezes nem existem estradas ou medidas de acesso ágil ao transporte público. Então vamos dizer que está muito ruim nas duas áreas, não é, gente? Infelizmente. E isso atrapalha bastante a vida das pessoas. Tantos de nós que passamos por congestionamento, não é, engarrafamento, quem vai à escola de carro ou de ônibus ou de transporte escolar, vê que às vezes tem dias ou tem certos horários em que há muito mais dificuldade, o trânsito fica parado com muitos carros, não é isso? É isso que se chama o congestionamento, tá bom? E aí esse congestionamento ele se dá por vários problemas, inclusive problemas na própria estrutura. Dá pra ver aí nessa imagem que tem uns homens trabalhando, não é? Consertando aí o asfalto, e aí tem muitos locais com buraco. Esses buracos podem causar acidentes terríveis, inclusive fatais. E não somente a quem dirige um carro ou um ônibus, por exemplo, mas e as pessoas que utilizam os transportes de porte menor, como moto, como bicicleta, não é? Então aí, vocês sabiam que o dinheiro que ele é usado nas construções de escolas públicas, no asfalto da rua, em tudo que é feito para ser utilizado de maneira pública, ele é gasto, ele é usado com o dinheiro dos pais de vocês? Eles pagam impostos, nós pagamos impostos, nós pagamos taxas, e que essas taxas são destinadas para justamente esses serviços serem realizados. Mas aí, como vocês estão vendo aí no livro, está meio complicado essa questão, essa situação com relação aos serviços públicos que estamos falando aí. Outra questão aí que está falando o livro, que é muito grave e que vocês aí já devem ter percebido, é sobre o abastecimento de água. Diz aí que a água é fundamental em nossa vida. O sistema que distribui água para os espaços urbanos e rurais é a rede geral. Mesmo com esse sistema de distribuição, existem no meio rural e urbano pessoas que têm dificuldades em conseguir água própria para o consumo. Gente, no meio rural, ainda a situação ainda é muito mais precária, porque tem lugares que realmente a água não é encanada, não chega nas casas, e as pessoas precisam construir um poço artesiano. Como eu já até mostrei quando estávamos falando sobre a água, em outra aula que tivemos, para poder ter água na casa. Porque, inclusive, tem áreas, por exemplo, como o sertão, que são áreas onde chove menos, tem uma falta d'água, a situação é mais precária. Tem rios que eles secam em algum período, que a gente até já viu, não foi? Que são os rios temporários. E aí as pessoas ficam sem ter água para criar os animais, para cuidar das plantações e para sua higiene pessoal, inclusive, não é? Então, aí as pessoas constroem um poço artesiano, e onde vai armazenar a água para o seu consumo. E aí continua dizendo assim: existem lugares em que a água é insuficiente, o que provoca problemas de distribuição e racionamento de água. Essa palavra racionamento de água, se vocês, ou na casa de vocês, têm o hábito de assistir repórter, por exemplo, repórter local, repórter mais mostrando as coisas da nossa cidade, dos nossos bairros, vocês devem ouvir falar sobre isso, que esse racionamento é uma água que ela não vai chegar todos os dias, ou então
vai chegar, mas em alguns horários diferenciados, que é como se fosse uma medida de economia para que não falte de vez. No campo, às vezes a rede geral não supra a necessidade de água da região, devido ao seu tamanho restrito. Pessoal, existe uma empresa que ela é uma instituição que ela é responsável pela distribuição de água no nosso estado. Cada estado tem uma. No nosso estado se chama Compesa, que é Companhia Pernambucana de Saneamento e Água. E aí ela é responsável por alguns serviços, tanto a captação de água pelo rio, o tratamento dessa água na estação de tratamento de água, a encanação dessa água até chegar nas nossas residências, hospitais, estabelecimentos comerciais, áreas de lazer também, e depois essa água suja que sai desses locais vai para uma estação de tratamento de água, onde a Compesa também é responsável por esse serviço, para depois que for tratada, ela retornar ao rio. Então, o nome é Compesa, vocês já devem ter escutado aí. Se não escutaram, peça para a mamãe ou o papai mostrar uma conta da Compesa aí, onde é cobrado sempre uma taxa de acordo com o consumo de cada pessoa. E isso aí também é um tipo de imposto que eu falei agora há pouco, não foi? Os impostos são taxas em que as pessoas pagam, e essas taxas elas são convertidas em serviços públicos para a população. E aí, em outros estados, o nome não vai ser Compesa, vai ser outro nome, mas aí vai ter o mesmo intuito que, no caso, a Compesa, tá? Temos agora outra página para falar. Aliás, temos um exercício agora, e a página que nós vamos falar é sobre a página 94 e 95. Eu vou explicar o assunto, vamos fazer a correção juntos, tá bom? E aí vamos tirar algumas dúvidas se caso ficou do assunto de hoje. Diz assim o primeiro quesito, página 94. Organize as letras e descubra o que encontramos na área rural. Encontramos muitas coisas, não é? Mas aí, possivelmente, são coisas que predominam nessa área. Gente, você pode voltar aqui, ó, sempre nos exercícios. É uma forma de você voltar, retomar ao texto. Quanto mais leitura você vai fazer, mais você vai fixar esse assunto aí na sua cabecinha. Aqui está falando sobre a área, na página 91, sobre a área rural, um pouquinho sobre isso. O que é que nós predomina aí nessa área? Aí você vai lá e coloca aí no primeiro quesito. São 3 palavras, já estão aí embaralhadas. Organiza e escreve, tá bom? No segundo quesito, aí mostra como uma resposta pessoal. Diz assim: o que você faria para melhorar a qualidade da educação nos espaços urbanos e rurais? O que é que você poderia fazer? Eu conheço pessoas que moram nessa área, que agora já são adultas, mas elas relatam que passou por muitas dificuldades para conseguir concluir até o Fundamental 2, que hoje nós temos que ir até o 9º ano, não é? Que depois essa pessoa até se mudou para a cidade e terminou o ensino médio já na escola na área urbana. Mas enquanto ela estudou na área que é rural, foram muitas dificuldades na qual essa pessoa passou e as outras pessoas que estudavam com ela também. Então ela tem que sair de casa, ainda estava escuro, pegar um ônibus numa estrada que não tinha asfalto, era de barro, então ia o caminho todinho, bastante incômodo, inconfortável, aliás, desconfortável, e depois ainda tinha colocava até um pano, gente, na cabeça. Por quê? Porque era muita poeira que tinha. Então, para não chegar na escola toda suja, com a farda suja. Então, quando chegava na escola, já estava bastante cansado, porque tinha acordado cedo e porque o caminho era muito longo e desconfortável. E aí, a mesma coisa, depois que estudava, retornava tudo para casa. Então, vamos dizer para vocês que sintam-se mais privilegiados nesse sentido, porque mesmo que nós temos muitas dificuldades nas áreas urbanas, mas o acesso não é tão difícil quanto na área rural, por exemplo. E aí diz, né, o que é que você poderia fazer para melhorar a qualidade da educação nos espaços urbano e rural. Nós vimos ali naquela imagem, deixa eu voltar a página para vocês poderem olhar aí novamente. Página 93, ela está mostrando quais são os problemas que existem na área rural e na área urbana com relação à educação.
Terceiro quesito, faça correspondência entre as colunas em relação às primeiras atividades econômicas realizadas nas áreas urbana, rural e litorânea. Vamos lá. Temos aí o número 1, agricultura. Temos o número 2, pecuária. Número 3, turismo. Número 4, indústria. Número 5, comércio e serviços. Aí nós temos as opções do que significam essas palavrinhas que nós acabamos de ler, de 1 a 5. A primeira opção é criação de gado. A segunda opção é atividade de preparar a terra, plantar e colher. Terceiro quadrinho é atrai muitos turistas, fácil, não é? Na quarta opção, atividades de compra e venda de mercadorias em shopping centers. E na última é fabricação de produtos em grande quantidade. Gente, tá super fácil. Estamos começando a falar desse assunto agora, mas essas informações aí, muitas delas são coisas que já fazem parte do nosso dia a dia. E possivelmente vocês já escutaram falar sobre isso, tá bom? Mas se tiver alguma dúvida, não tem problema. Daqui a pouquinho na correção, vamos tirar essas dúvidas, tá bom? 95 agora. Quarto quesito diz assim: observe as imagens e escreva as semelhanças e as diferenças entre cada uma delas. Gente, são diferentes, não é? Mas não são em tudo diferente. Tem coisas que são bem parecidas, tem coisas que tem e há em comum nas três áreas. A primeira de cima é a área litorânea. Gente, percebam, tem aí uma casa, tem aí uma vegetação, mostra que tem um mar, não é isso? Na área urbana, tá mostrando também aí residência, mas observa, olha, o fluxo de carros que não está mostrando na outra área, não quer dizer que não tenha, mas quer dizer que nessa área urbana, não é? A quantidade aí é mais intensa. E na terceira imagem, que é a imagem rural, também tem uma casa, tá vendo? Também tem vegetação. Não tá mostrando ali um carro, mas esse carro daí já é um trator, né, gente? É um carro que é mais de trabalho justamente nessa área. Quer dizer, então, que na área rural e na área litorânea não tem transporte? Claro que tem. Mas aí está mostrando o que predomina nesses locais, o que é que tem mais aí nesses locais, tá bom? Então, vocês vão colocar nesse primeiro quadrinho as semelhanças, as coisas que tem em comum, o que tem nas três áreas aí. Coloquem aí em semelhanças. E diferenças são as coisas que justamente tem numa área, mas não tem em outra, ou não predomina na outra. Tá bom, pessoal? Tá super fácil. Você pode voltar lá no texto quantas vezes você achar necessário, tá bom? Então, vamos agora para a correção. Espero que você tenha pausado o vídeo, respondido aí, e agora a gente vai fazer a correção, discutir um pouco sobre esse assunto, tá bom? Na correção da página 94, temos, né, as três palavrinhas que vocês encontraram aí: plantações, gado e florestas. São as três coisas que predominam aí na área rural. Professora, quer dizer então que na área urbana não tem área de floresta? Tem, nós temos áreas aí de parques, por exemplo, o Horto de Dois Irmãos, tem ali uma vegetação de floresta, por exemplo. Temos várias áreas em que tem também essa, vamos dizer que um local de natureza. Mas aí está falando, gente, as coisas que se concentram na área rural, o que tem mais quantidade na área rural, tá bom? O segundo quesito eu disse para vocês que era uma questão pessoal, não foi? Na aula ao vivo você pode até discutir, a gente pode até falar sobre isso aí, mas aí eu posso dizer o seguinte, uma dica para vocês. Aí pergunta o que você faria para melhorar a qualidade da educação nos espaços urbanos e rurais. Se você tivesse a oportunidade de interferir nessas áreas, o que é que você poderia fazer? Sabiam que nas escolas rurais, muitas delas faltam alimento, faltam a merenda, chamam de merenda, não é um lanche para os alunos, muitas vezes faltam. Na área rural também acontece, na área urbana, aliás, também acontece muito isso, mas como eu tinha falado anteriormente, na área rural predomina, se concentra muito mais alguns problemas do que na área urbana.
Inclusive, olha, aí eu acabei de falar sobre alimentação, não é? Mas também tem outras questões. O local, a escola mesmo não tem muita estrutura, é um local que as cadeiras estão quebradas, às vezes muitas dessas escolas não tem, vamos dizer, na área rural, se na área urbana, muitas escolas não têm um ar-condicionado, por exemplo, os alunos ficam com muito calor. Isso atrapalha muito na hora da aula, não é? Imagina na área rural, em que há uma fiscalização muito menor e as situações são bem mais precárias, não é? Então, quem sabe aí a sua ajuda, o que você poderia fazer para melhorar seria usar o dinheiro dos impostos, por exemplo, para comprar alimentos para que essas crianças elas tenham uma alimentação adequada, porque quando nós estamos de barriguinha cheia, nós conseguimos nos concentrar muito mais. De barriguinha cheia, conseguimos nos concentrar, não é? Nas aulas. Então, e aí, esse alimento pode ser destinado tanto na escola rural como na escola urbana. É uma coisa que pode contribuir bastante, não é? Quem sabe também o dinheiro desses impostos pode ser usado para melhorar o local, a escola, o prédio, pintar, colocar bancas novas, não é isso? Colocar um ventilador melhor, um ar-condicionado, deixar a escola muito mais bonita e limpinha, por exemplo. Ou então esse dinheiro também pode ser usado para fazer uma biblioteca onde tenha vários livros ali e os alunos possam ler, possam utilizar o material para fazer seus trabalhos escolares, não é? Tantas coisas podem ser feitas, usem aí a criatividade e a imaginação de vocês, tá bom? Se coloquem, imaginem-se no lugar desses alunos, se você estivesse passando por situações que fossem bem difíceis, o que é que seria bom para poder melhorar a escola de vocês, não é? Se fosse o caso de vocês, tá bom? Agora vamos para o terceiro quesito. Ficou o seguinte: criação de gado, ele refere-se à pecuária, que é justamente essa atividade econômica que trabalha com a criação de animais. Nesse caso, o gado daí, esse gado não são os animais de modo geral. Por exemplo, é o boi, também são animais como são o bode, por exemplo, o carneiro. São animais desse porte, desse tipo. Número 1, que é a atividade de preparar a terra, plantar e colher, é a agricultura. Número 3, só lembrando, tá, pessoal? O profissional que trabalha nessa área da criação de gado, na área da pecuária, chama-se pecuarista. Também um veterinário, é um profissional que trabalha também nessa área, né? Que é de cuidados com a saúde dos animais, tá bom? Agora sim, o número 1, eu estava falando sobre a agricultura, o profissional é o agricultor, mas também há outros, há o agrônomo, por exemplo, há pessoas que trabalham, vamos dizer assim, com a mão na massa, plantando, cuidando da terra, e há também aqueles que trabalham como forma de pesquisa, trabalham até, no caso, pesquisando algumas sementes, alguma maneira daquela plantação sobreviver a algum tipo de praga de insetos, por exemplo. São vários profissionais que trabalham nessa área. Temos o número 3, que atrai muitos turistas. É a área do turismo. Deixa eu dar um exemplo para vocês, porque eu vi essa semana no Repórter e eu me lembrei de vocês, que vocês falaram na aula ao vivo, não foi? Quando a gente estava falando sobre o interior, sobre a cidade, que vocês estavam falando que já viajaram para Porto de Galinhas, não foi? E aí eu disse, também é um lugar que eu gosto muito. Então, nesse período de isolamento social, de quarentena, as cidades turísticas são aquelas cidades que recebem muito turista, são cidades que têm muitas áreas bonitas, muitas áreas de lazer, praias, montanhas, serras, que atraem as pessoas que vêm para passear num lugar que é muito bonito. Então, esses locais, eles são feitos para atrair essas pessoas. Por exemplo, para quem já passeou em Porto de Galinhas, por exemplo, vocês percebem que lá tem muitos locais para tirar foto, muitos locais para comer, muitos lugares que vendem roupa, lembrancinha. Então as pessoas investem muito no comércio em que sabem que aquelas pessoas que estão ali, elas vão querer levar uma novidade daquele lugar, tá bom, gente? Isso é turismo. E não somente em Porto de Galinhas.
Muitos de vocês falaram na aula que já viajaram para Gravatá, viajaram para Caruaru, que são lugares que são do interior, por exemplo, de Pernambuco, ou até algumas cidades fora de Pernambuco. Vocês citaram na aula, por exemplo, Paraíba, não foi? Então, isso também nesses locais ao turismo, as pessoas também vão ao interior, não somente para visitar o parente, por exemplo, mas as pessoas vão também para conhecer os locais e passear, comprar uma lembrancinha, né? Vivenciar uns dias diferentes, principalmente para as pessoas que moram na área urbana, querem ter a oportunidade de ir para um lugar que seja um pouquinho mais diferente, né? Bom, continuando, agora no número 5, nós temos atividade de compra e venda de mercadorias em shopping center. Número 5 é comércio e serviços. Essa compra e venda, né, que é o comércio em que muitos de nós estamos acostumados a participar, a usar. O shopping, por exemplo, né, que é um local de venda de vários tipos de produto, onde tem salão de beleza dentro do shopping, tem lojas de roupa, de comida, tem de tudo, né, pessoal? Até locais de pagar conta, por exemplo, tem de tudo no shopping, que é um local que ele reúne vários setores, vários tipos de produtos. E encontramos muito isso nas áreas urbanas. Numa cidade do interior, pode até ter um shopping, uma cidade, na verdade, o interior não necessariamente é uma área rural. O interior, vamos dizer que é uma cidade que ela é menor, não em extensão, não no tamanho do terreno, mas vamos dizer que é uma cidade que é um pouco mais calma, a quantidade de pessoas é menor, mas tem muito interior em que há um comércio muito grande. Em Pernambuco mesmo nós temos cidades em que há um grande comércio da área têxtil. Que é isso, professora? É uma área de confecção, por exemplo, Caruaru, a cidade de Santa Cruz, a cidade de Toritama. Vocês já devem ter escutado falar sobre isso. São cidades em que há venda de produtos, em que é comercializado. As pessoas que trabalham vendendo roupas, por exemplo, elas viajam para esses locais, compram o produto lá em grande quantidade e vendem aqui nas suas lojas. Vendem esses produtos, não é, nas áreas urbanas. Então não é porque é uma cidade do interior e que vai ter condições que são piores. Vamos dizer que na cidade do interior tem turismo, tem vendas de produtos, tem compras, são cidades maravilhosas também. O que nós estávamos falando agora há pouco são algumas coisas que são muito precárias, tanto nas áreas urbanas como rurais. O asfalto, o trânsito, as escolas, né, que realmente precisam de uma melhora muito grande. Agora, o número 4 diz aí, fabricação de produtos em grande quantidade. Gente, são as indústrias. As maiores indústrias, elas estão na área urbana. Temos muitas indústrias, muitas fábricas, por exemplo, em Pernambuco, em que essas coisas elas são produzidas, são fabricadas e depois são comercializadas. Deixa eu explicar para vocês rapidinho como é que funciona isso. Só nessas 5 coisas que estão aí, está falando um pouco sobre todo o consumo, vamos dizer que a trajetória dos produtos que chegam até a gente. Por exemplo, na agricultura, plantam legumes, não é isso? Vou dar um exemplo da laranja. Eles cultivam a terra, plantam a laranja, cuidam, colhem. Não é isso? Esse é o setor da agricultura. Depois, ele vai para um outro setor, para a indústria. Lá na indústria, eles podem, vamos dizer assim, que pegar esse produto, que é a matéria-prima, e vai transformar esse produto em outro, lá na indústria, que é a fábrica, não é? Eles podem fazer, por exemplo, se for uma fábrica de sucos, ele vai fazer esse suquinho de garrafa, suquinho de caixinha, usando aquela matéria-prima que veio lá da agricultura, que foi a laranja. E depois que está feito, ele vai para outro setor, que é o setor de comércio, por exemplo, e lá vai vender para as pessoas, vai comercializar. Isso mesmo acontece com os outros produtos que nós temos também, tá? Por exemplo, a roupa que nós usamos, muito do que compõe nossa roupa é o algodão. O algodão, ele vem da agricultura também.
Se for lã, uma roupa que tem um tecido, tem a lã, aí vai vir da pecuária, não é? Que já é tirado da ovelha. E, gente, eu tô dando vários exemplos aqui, mas depois, quando nós estivermos fazendo uma revisão, a gente pode falar muito mais. E você também pode, na aula ao vivo, trazer informações pra gente discutir na aula, tá bom? Então, pessoal, página 95 agora. Diz assim: observe a imagem e escreva semelhanças e diferenças entre cada uma delas. Temos 3 imagens aí. Olha as semelhanças de sugestões que você pode colocar, né? Ou pode comparar aí com o que você fez. Você não tem que apagar o seu e colocar esse daí, não. O que você tem é que perceber se o que eu estou colocando aí tem a ver com o que você colocou, tá bom? As palavras podem estar diferentes, mas o sentido pode ser o mesmo. E aí diz assim: semelhanças, o que é que tem de parecido aí nesses 3 locais? Em todas as imagens há casas. Exatamente, todos os locais têm residência aí. Na área rural e na litorânea, por exemplo, a rural é a última, a litorânea é a primeira. Aparecem muitos elementos da natureza. Exatamente, vimos isso quando nós estudamos sobre a vegetação, não foi? Na área litorânea, por exemplo, olha, os coqueiros, que é um tipo de vegetação aí que predomina nas praias, não é? Na área rural não está mostrando coqueiros aí, mas tem outras árvores também, tem as plantas que são colocadas como alimento dos animais, mas também tem muitas plantas, as pessoas utilizam bastante na área rural, para o consumo próprio, para cuidar da natureza, para também a área de agricultura, por exemplo, e tudo mais. Vamos ver as diferenças? Sim, só uma coisa antes de falar das diferenças. Nessa imagem aí, não está mostrando na área urbana vegetação. Essa daí não está mostrando, mas não quer dizer que na área urbana não tenha. Nós passamos por vários lugares onde tem praças, tem árvores, não é isso? Nós também temos áreas de vegetação na área urbana, só que o que está mostrando aí nessa imagem é que nas áreas litorânea e rural há muito mais áreas verdes, tá bom, gente? Continuando, agora sim as diferenças. Na área rural há elementos da natureza, enquanto na área urbana há muitas construções com estrutura diferente das áreas litorânea e rural. Na área urbana, gente, há muito mais pontes, asfaltos, construções muito maiores, prédios, porque é uma quantidade muito maior de pessoas. E também continua dizendo que na área litorânea há praia e nas demais não tem, certo? Você pode colocar aí como sugestão. Aliás, eu dei as informações como uma sugestão para você, tá bom? Agora, continuando, vocês vão realizar após a aula as páginas 96 e 97. Lembrando, uma dica que eu sempre dou para vocês: não deixem acumular. Vocês lembram que nós estamos estudando também sobre as pedras grandes? Vocês têm as aulas ao vivo, não é isso? Depois não tem as gravadas, terminou a gravada, se já tem exercício para fazer, aproveita e já faz. Olha, a cabeça tá fresquinha, o assunto tá aqui dentro, não é? Vamos dizer que na ponta da língua e aqui na cabeça. Aproveita e realiza logo, porque depois vão vir tantas outras coisas na semana. E aí você vai precisar também curtir um pouco, são as pedras pequenas, né? Tem um tempinho para descansar, para aproveitar. Então, cuida logo de estudar, de fazer alguma tarefinha quando for pedido, logo após a aula, tá bom? Isso facilita bastante, é uma dica para vocês. Aí nós vamos corrigir as páginas 96 e 97 na próxima aula, tá bom? Que aí vai ser a aula ao vivo, tá bom, gente? Então, pessoal, antes dessa aula ser finalizada, eu tenho uma informação que é muito importante, tá bom? É sobre a atividade extra de geografia. Durante a semana passada, até o dia 30, alguns professores de algumas disciplinas disponibilizaram para vocês uma atividade extra, que é uma atividade valendo 1 ponto, e que isso iria ajudar de alguma maneira algumas pessoas que tivessem, por acaso, uma nota abaixo de 7, não é aquela junção das atividades que vocês realizaram, inclusive a prova. Então, houve um problema com relação à postagem unicamente da matéria de geografia para o terceiro ano A e B, porque não foi possível que eu
postasse no tempo que foi colocado, estipulado, porque eu tive dificuldades com o meu computador para postar essa atividade. Então, no caso seria até o dia 30, não é isso? Mas eu coloquei no dia 31. E a atividade que foi com um prazo igual para todos, os professores iriam disponibilizar para os alunos até dia 30 e os alunos iriam devolver para os professores até o final do dia 2. Como houve esse atraso da minha parte para colocar, para disponibilizar essa atividade para vocês, então, em caráter de exceção, essa atividade ela foi estendida ao prazo. Estou falando aqui com vocês, mas ela já está lá na plataforma. Você pode acessar lá, tem a notificação, né, mostrando a atividade extra de geografia. É a mesma que já estava, só o que foi colocado foi o prazo que foi estendido um pouquinho mais, até o dia 4, tá bom? Então, se você não fez, faz, tá bom? Que isso vai contribuir? Vai. Mas também, se você não fez, se você não fizer, isso não vai te atrapalhar, porque a atividade, ela foi você fazendo ou não, ela não vai te atrapalhar. O que na realidade a atividade vai fazer é te ajudar caso você precise, caso você realize, e isso vai realmente te ajudar. Mas se você por acaso não fez ou se você não fizer, essa atividade não vai te prejudicar em nada, tá bom? O intuito dela é te auxiliar, te ajudar com algum tipo de pontuação, se você estiver precisando, não é? Tá bom, pessoal? E aí, o recadinho que eu tenho para vocês, tá bom? Estudem bastante, aproveitem o dia, faça atividade extra de geografia se você não fez. Beijo da tia Angélica e até a próxima aula.